Olá, olá a todos que nos acompanham em nosso canal do YouTube, quando falamos de maçonaria. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Se pela manhã, bom dia, se pela tarde, boa tarde, se à noite, boa noite. Nós, em nosso último vídeo, quando falávamos de maçonaria, nós falamos do assunto que trata da circulação em loja. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a maçonaria e seu surgimento na Idade Média e na Europa, e das reuniões de pedreiros e seus símbolos. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que, se ainda não fizeram sua inscrição em nosso canal, que nos ajudem fazendo sua inscrição, deixando ali um likezinho, um comentário, uma crítica. Eu ficaria muito grato se assim nos ajudasse, para que a gente possa dar continuidade ao nosso propósito, que é falar sobre a maçonaria para todos nós. Bom, os símbolos associados à maçonaria é o olho que tudo vê. Este símbolo nós podemos encontrar em uma célula de dólar nos Estados Unidos. A maçonaria, ela por ser uma instituição de cunho filosófico e filantrópico, também é uma instituição progressista e educativa, né? Bom, a maçonaria, ela é filosófica porque os seus atos, propriedades e efeitos das causas naturais, seus atos partem dos efeitos das causas naturais. Causas que investigam as leis da natureza e relaciona as primeiras bases da moral e da ética pura. A maçonaria, ela é filantrópica porque não foi constituída para obter lucro pessoal de nenhuma das classes. Ao contrário, o que a maçonaria arrecada, certo? Suas arrecadações que faz, além de seus recursos, todos eles se destinam ao bem-estar do gênero humano, sem distinção de nacionalidade, de sexo, religião ou raça, além de procurar, através da própria filantropia, tentar conseguir a felicidade dos homens por meio da elevação espiritual e pela tranquilidade da sua consciência. A maçonaria é progressista porque adota o princípio da imortalidade e da crença, através do princípio criador, regular e infinito, e não se atrela a dogmas, prevenções ou superstições, além de não pôr obstáculos algum aos esforços dos seres humanos na busca da verdade. Além de não reconhecer outros limites nessa busca, senão a busca da razão com base na ciência. No entanto, a maçonaria não se atrela a instituições ou a crenças espirituais, crenças que devem ser afastadas, porque a maçonaria em si não é uma religião. Pelos seus princípios, a maçonaria se destaca por adotar a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Além disso, a maçonaria tem como objetivo a verdade, o exame da moral e a prática da virtude.
São por essas razões que a maçonaria tem muito cuidado e se preocupa em iniciar novos maçons. De forma que a maçonaria adota determinadas exigências. Uma delas é a exigência de critérios em seu principal gênero, já que apenas homens são permitidos a ingressarem na ordem maçônica. Outro critério observado pela maçonaria é que esses homens sejam livres e de bons costumes, ter consciência de sua pátria, de seus semelhantes e de si mesmo, além de ter uma profissão ou ofício lícito e honrado que lhe permita promover a sua família e a instituição. No entanto, a maçonaria, por não ser uma religião, necessita de fortificar através de sua crença, que é Deus, pois seus obreiros independem de religião. Portanto, pode participar da instituição pessoas de qualquer religião. Os obreiros da instituição maçônica se reúnem em templos que nós chamamos de oficina ou loja, em dias e datas pré-ordenadas para praticar cerimônias ritualísticas. E os ritos praticados pela ordem são rito adoniramita, rito brasileiro, rito escocês antigo e aceito, rito moderno, rito Schroeder, rito de York e rito escocês retificado. A instituição maçonaria possui também a sua hierarquia. Para se organizar, e essa organização se dá através de seus membros, como secretários e grão-mestres, que é os mais altos cargos da instituição. A maçonaria surgiu na Idade Média através de encontros fraternais de pedreiros, e daí formou-se as primeiras entidades fraternas, os quais esses pedreiros usavam palavras e símbolos secretos para que pudessem, sem ser percebidos, se reconhecerem uns aos outros de forma discreta e sem que os que não faziam parte dessa confraria os notassem. De forma que, passando-se esse período, a maçonaria passou a aceitar outros membros, e daí formava uma entidade dedicada à liberdade do pensamento e da expressão política e religiosa, em que os seus novos aceitos geralmente eram das classes burguesas, de nobres, que antes disso eram formados apenas por pessoas de classe menos abastada. E o surgimento da maçonaria para a época era observada como uma entidade secreta. No entanto, nos dias de hoje, a sua existência já é de conhecimento amplo da sociedade. Isto porque a própria maçonaria adotou o princípio de assumir o seu papel, que é da mais alta importância em diversas partes do mundo ocidental. De forma que, em especial na Europa, no ano de 1717,
foi fundada a primeira loja da maçonaria na Inglaterra. Sem esquecer que a maçonaria teve importantes influências na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos, na independência do Brasil. E desde a criação da maçonaria, a instituição tem como base seus símbolos, tais como o esquadro, o compasso, associado à letra G, que é o principal símbolo maçônico. Entre os seus símbolos, o esquadro e o compasso são um dos mais famosos, estes dois símbolos, que nos leva a entender as técnicas usadas pelos pedreiros da Idade Média. Portanto, em sendo o compasso que simboliza a busca pela perfeição do homem, a letra G simboliza e vem da palavra God, que significa Deus em inglês, sendo que a representação de Deus se dá porque, para os maçons, ele é o grande arquiteto do universo. Os ângulos do esquadro e do compasso são retos e simbolizam a vida ética e honesta que todos os homens devem seguir. Ademais, o outro grande símbolo do maçônico, que é o olho que tudo vê, vem aí a representar o nosso Deus, que é o nosso grande arquiteto do universo. A maçonaria, por se tratar de uma instituição discreta, digo discreta porque ela não é secreta, é apenas discreta, tem estabelecido diversas teorias de conspirações contra ela, envolvendo seus quadros ao longo da história, em que podemos citar como principal dessas conspirações, que seria ali o movimento, certo? O envolvimento, aliás, com outra teoria da conspiração, que é o movimento sobre os Illuminati, uma vez que esta suposta organização dava uma nova ordem mundial. E essa teoria dos Illuminati tem ganhado muita força depois da instituição da internet e seu uso, principalmente pelo olho que tudo vê, encontrado na cédula de dólar. Outra observação que fazemos é que na maçonaria surgiu uma teoria de que a sua participação secreta em órgãos políticos, que havia sua participação secreta em órgãos políticos mundiais. No entanto, o que vemos é que, se procurar na própria internet, nenhuma desses fatos aí foram comprovados. Passemos a falar um pouco do Brasil. No Brasil, a maçonaria veio a surgir no ano de 1717. Por óbvio, 80 anos depois da criação da sua primeira loja, com a criação da loja Cavaleiros da Luz no estado da Bahia. Em seguida, outras lojas foram sendo criadas, uma das quais foi a do Rio de Janeiro, que nesta loja foi iniciada uma pessoa muito ilustre, o pedreiro e obreiro José Bonifácio de Andrade e Silva, um cientista político brasileiro que teve papel
significativo e de importante destaque no processo da independência do Brasil. Já falamos em outros vídeos sobre circulação, no vídeo anterior, inclusive. Mas, a título de informação, podemos afirmar que na maçonaria existem vários modelos de circulação. Isto porque cada circulação varia de acordo com o seu rito, em que a loja vai ali obedecer. Cada loja, em outras palavras, cada loja faz a circulação de acordo com o seu rito, ou o seu ritual. Um dos principais princípios da maçonaria é a liberdade dos indivíduos e dos grupos humanos. Portanto, sejam eles instituições, raças, nações, por ser igual, por ser a igualdade, considerada pela maçonaria a igualdade, um direito e obrigações de todos os seres, seja de grupos, seja individual, sem distinguir ali a religião, a raça, a nacionalidade. Também é a fraternidade de todos os homens que somos, porque somos todos filhos do mesmo Criador e, portanto, humanos, e em consequência disto, a fraternidade deve haver entre todas as nações. O lema da maçonaria é ciência, justiça, trabalho. A ciência para esclarecer os espíritos e elevá-los. A justiça para equilibrar e enaltecer as relações humanas. E o trabalho é por meio do qual os homens se dignificam e se tornam independentes economicamente. Ou seja, a maçonaria trabalha para o melhoramento intelectual, moral, social e social da humanidade, tendo como objetivo a investigação da verdade e o exame da moral e da prática das virtudes. A moral para a maçonaria é uma ciência, com base no entendimento humano, por ser uma lei natural e universal que rege todos os seres racionais e livres, e que, como ciência, nos ensina os nossos deveres e a razão do uso de nossos direitos. Entende a maçonaria por virtude como sendo a virtude, a força de fazer o bem em seus mais amplos sentidos, que nos traz, aliás, que nos faz cumprir com os nossos deveres para com a sociedade, para com nossa família, sem interesse pessoal, o que significa dizer que não retroceder nem ante o sacrifício e nem ante a morte, quando se trata de cumprimento de dever. O dever do maçom, ou o dever da maçonaria, é o respeito e os direitos individuais das pessoas e dos irmãos e da sociedade como um todo. No entanto, não basta respeitar apenas a propriedade, mas também devemos proteger e servir aos nossos semelhantes, que dentro da maçonaria se resume no, abre aspas, respeito a Deus, amor ao próximo e dedicação à família, fecha aspas. Tudo isso como sendo a maior síntese da fraternidade universal. Bom, e para ser maçom? Para ser maçom não é necessário renunciar a nenhuma religião a qual você pertença.
porque na maçonaria ela vem abrigar nos seus quadros homens de qualquer religião, desde que acreditem em um só Criador, que chamamos de grande arquiteto do universo, que é Deus. Bom, passemos a informar algumas ilustres personalidades que passaram pela maçonaria brasileira. Portanto, no Brasil, nós tivemos diversos nomes que se destacaram na maçonaria. Podemos citar aqui alguns: Dom Pedro I, José Bonifácio, Gonçalves Lido, Luiz Alves de Lima e Silva, o famoso de Caxias, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Sales, Rodrigues Alves, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Washington Braz, aliás, Venceslau Braz e Washington Luiz, Rui Barbosa e muitos outros. Já se demandam 21 minutos. Para finalizar, podemos afirmar que a maçonaria é altamente tolerante, além de exigir de seus membros a mais ampla tolerância, respeitando as opiniões políticas e crenças religiosas de todos os homens, reconhecendo que todas as religiões e ideais políticos são igualmente respeitáveis, além de rechaçar privilégios. Meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos, quem não é maçom, que está nos assistindo, esperamos ter contribuído com todos vocês, passando um pouco de conhecimento sobre a maçonaria. Já se demandou 22 minutos. Eu não gosto de que fique cansativo para se ouvir. Basta 20 minutos. Portanto, vamos ficar por aqui, nos comprometendo em um breve postar novos vídeos sobre novos temas. Obrigado, tríplice e fraternal abraço a todos.